Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos têm sido confrontados e abençoados durante essa série de exposições sobre o Sermão do Monte, a contracultura do reino? Amém. Irmãos, tem sido tão especial assim estudar com os irmãos esses ensinamentos de Jesus. E um dos motivos, assim, eu diria, é porque tem coisas que a gente lê e a gente tem que ter tanto cuidado de não pôr, na verdade, a opinião da gente, o sentimento da gente no que é falado, né. E quando você pega um texto que diz assim: "Jesus asseverou dizendo", não dá para você colocar a sua palavra naquilo que está escrito muito claramente, que é Jesus falando com a gente, não é verdade, irmãos? E o Sermão do Monte, que tem sido, um conjunto de ensinamentos onde Jesus estava falando sobre alguns aspectos essenciais dos cidadãos do reino de Deus. Tem sido um privilégio estudar sobre, mas também tem sido tremendamente desafiador fazer descer goela abaixo, assim, algumas coisas, né, irmãos? É ou não é verdade? Que algumas verdades a gente não está acostumado a lidar com elas. Mas o Senhor vem nos ensinando, e assim como essa canção tão preciosamente trouxe para nós em uma das suas frases, amolecer o nosso coração. O Espírito Santo amolecendo o nosso coração para estarmos prontos para receber a semente da palavra de Cristo para nós. Amém, irmãos? Quero ler um trecho das Escrituras que está ali exposto em Mateus, capítulo 5, dos versos 27 a 30. E se você puder, à medida que você encontra, vamos estar em pé para a leitura da Escritura. Mateus, capítulo 5, versos 27 a 30. Os irmãos encontraram, amém? Como os irmãos já sabem, eu tenho uma predileção pela NAA, a Nova Almeida atualizada nos nossos cultos públicos, embora, quando a gente vai estudar em casa, a gente lê em todas. Amém, irmãos? É muito bom você ter uma Bíblia de referência, mas ter outras traduções, versões, a fim de poder também enxergar melhor algumas expressões. Vamos ler então o que diz as Escrituras. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o, jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Pai bondoso, assim como está escrito ali quando Paulo disse a Timóteo que toda a escritura é inspirada para exortar, instruir, admoestar e consolar, nós queremos primeiramente, nesse culto público em que estamos ajuntados aqui, Senhor, nós queremos reconhecer a autoridade da Escritura sobre nós e sobre esse rebanho que o Senhor reuniu e ajuntou aqui essa manhã. Por isso, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, abre, Senhor, a nossa mente. Queremos nós também dar um passo, Senhor, nos dedicando a oferecer a Ti atenção e corações abertos, a fim, Pai, de que verdadeiramente a obra da regeneração ganhe território, ganhe espaço no nosso coração.
Transforma, Pai, a nossa vida. Nós não queremos, Senhor, ser como os religiosos aquele momento em que Jesus teve a conversa falando também contra os escribas e os fariseus. E a verdade, Senhor, é que nós temos mais semelhanças com esses religiosos do que gostaríamos. Por isso, Senhor, vem e quebra a força do nosso orgulho, Pai. Quebra, Senhor, a obstinação do nosso coração. Quebra a soberba, Pai, as estruturas de religiosidade, a fim de que possamos, Senhor, abraçar todo o conselho do Senhor, Pai. Vem produzir em nós, Pai, e aqui nesse lugar, nesse momento entre nós, Pai, um profundo temor, Pai, por Tua palavra e presença, mas também uma terna alegria, porque nós não somos mais escravos do pecado, somos sim escravos de Cristo, a fim de em todas as coisas agradá-lo e vivermos para o nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Queridos, quero trazer um compartilhar essa manhã, entendendo que nós estamos aqui estudando sobre algo que não são recortes para uma mensagem solo, digamos assim. O que nós estamos fazendo é uma exposição sistemática e continuada daquilo que Jesus estava fazendo, que era uma conversa. Sabe o que seria muito positivo para nós enquanto igreja? Seria muito positivo que nós, quando encerrarmos a série, fazer uma leitura contínua de Mateus 5, 6 e 7, assim, ler tudo aqui. Porque, na verdade, Jesus não fragmentou os ensinos. Jesus estava ensinando e passando por cada um deles. E todos os que estavam presentes o ouviam atentamente. Por que é importante dizer isso? Porque o sermão de hoje, ele não é um recorte, digamos, para eu tratar somente ele e esquecer do conjunto do que Jesus estava ensinando. Ele é a segunda parte de uma que Jesus já tinha começado. Tudo bem ou não, irmãos? Semana passada, nós abordamos que Jesus estava falando sobre a questão de cometer homicídio. E que Jesus se dirige aos escribas, aos fariseus, e está dizendo assim: vocês estão achando que o cometer homicídio é o maior problema? O maior problema, na verdade, está no coração de vocês. Que quando vocês odeiam, desprezam o irmão de vocês, no coração vocês já cometeram assassinato. Então, essa é a tônica da conversa que Jesus teve com aquelas pessoas. Consigo me expressar com clareza, irmãos? Amém? E agora Jesus está continuando a conversa. Eu vou trazer como título do sermão dessa manhã, porque aqui o texto está falando, Jesus começou dizendo: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Mas eu quero trazer como título para o sermão dessa manhã, a pureza além das aparências. Amém, irmãos? Então, como título do compartilhar dessa manhã, o que nós vamos trazer então? A pureza além das aparências. Amém? Quando nós chegamos aqui em Mateus 5, 27 a 30, Jesus, como eu disse, ele está apenas dando continuidade à mesma tese apresentada nos versículos anteriores. Depois de afirmar que a justiça é exigida, nós não podemos tirar os olhos disso, porque Jesus tinha dito que nós deveríamos exceder, e muito, a justiça dos fariseus. E Jesus começa agora trazendo de modo prático o que é então exceder a justiça dos fariseus. E o primeiro bloco abordamos semana passada, o segundo bloco o faremos agora. E nesse momento Jesus está trazendo mais um exemplo concreto de como essa justiça superior se manifesta na vida dos seus discípulos. Jesus interpretou o sexto mandamento mostrando que o homicídio não começa com quem derrama sangue,
Mas o homicídio começa quando o coração é dominado pela ira, pelo desprezo e pela falta de amor ao próximo. Se não lutamos pela dignidade de um irmão, nós o estamos desprezando e estamos em rota de nos tornar homicidas em nosso pensamento e em nosso coração. Como isso é desafiador, não é, irmãos? Como isso é desafiador. Agora Jesus está se voltando não para o sexto mandamento. Jesus está se voltando para o sétimo mandamento. E o sétimo mandamento está falando: não adulterarás. E quando ele traz aqui o sétimo mandamento, ele não mudou o seu ensino, ele apenas mudou o exemplo. Ouviu o que eu disse ou não? O ensino está exatamente na mesma direção, ele apenas muda o exemplo. Se antes ele revelou que o homicídio nasce no coração, agora Jesus demonstra que o adultério também não começa no ato consumado, mas começa muito antes dele. No entendimento, irmãos, eu quero abrir aqui um parênteses, porque quando nós usamos a palavra adultério, é muito comum que solteiros tirem um pezinho fora. Tudo bem o que eu disse ou não, irmãos? Porque solteiros vão olhar e vão dizer: não, 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 adultério é coisa de quem é casado. Mas a palavra adultério está associada à profanação. Então, todas as vezes que um solteiro também em seu coração passa a arder em desejos, ele também está profanando algo que é bom, santo, amável e puro, criado por Deus. Por isso essa mensagem ela engloba tanto casados quanto solteiros. Consigo me expressar com clareza, irmãos? Até aqui? Amém? Sabe, é curioso, porque nós temos lutado aqui como igreja em não tornarmos os nossos sermões uma cartilha moralista. Os irmãos conseguem sentir essa tentativa, perceber esse esforço nosso, assim, irmãos, de não tornar esses sermões uma cartilha moralista? Sabe por quê? Porque eu poderia pegar esse sermão e torná-lo apenas um código ético de moralidade nas questões sexuais. Contudo, o objetivo, na verdade, era revelar aquilo que o fariseu, que o escriba, nunca tinha compreendido. Que Deus sempre esteve interessado não apenas no comportamento exterior, mas, sobretudo, nas intenções, desejos e afetos do nosso próprio coração. É por isso que o texto trata não apenas de pureza sexual. Que a gente lê esse texto, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Não, o pastor vai falar sobre tão somente a questão de pureza sexual voltada a casados. Quando, na verdade, irmãos, esse texto, ele trata da profundidade do pecado e da justiça do reino, que alcança lugares onde a religião jamais conseguia chegar. Porque a religião, como sistema funcional, jamais conseguiria chegar no nosso coração. Deixa-me trazer uma reflexão. Quando eu estava vindo para cá, dentro do carro, eu e minha esposa estávamos conversando e a gente rapidamente ali, 5 minutinhos, dali até aqui, a gente conversando, quais eram os pecados que religiosos, fariseus e escribas talvez tivessem maior repulsa e consideravam como mega pecados? Os pecados que eles consideravam na época os mega pecados seriam homicídio e adultério. Você entende isso ou não? Por isso, quando Jesus passa a atacar a estrutura de religiosidade, ele toma como base o sexto mandamento, não cometerás homicídio, e o sétimo mandamento, não adulterarás. E ele está mostrando, vocês estão preocupados com aquilo que reverbera? Vocês estão preocupados com aquilo que todo mundo vê? Eu não estou preocupado só com o que todo mundo está vendo, eu estou preocupado, na verdade, como está a condição do seu próprio. Você está entendendo o que Jesus estava construindo ou não?
Por isso que o sermão de hoje não é fragmentado do sermão da semana passada e também não será fragmentado do sermão da próxima quinzena. Porque Jesus aqui, na verdade, ele está atacando o sistema de religiosidade que estava dominando e regendo o coração das pessoas. Você quer ver uma coisa, irmão? Que a gente tem um nível de religiosidade e a gente precisa admitir isso, a gente precisa ser sincero. A gente está cantando aqui, louvando ao Senhor e tal. Você parou para perceber como a gente tem vergonha de aplaudir depois de uma canção? E a gente fica esperando o primeiro arranca-palmas, assim? O primeiro. E a gente tem uma certa dificuldade de dar movimentos mais espontâneos. Mas sabe por quê? Porque o sistema religioso ensinou pra gente, primeiro, que toda vez que termina uma música a gente tem que aplaudir. Aí você vai numa igreja com o culto é de manhã, as pessoas estão em menor número e o ambiente é um pouco mais comedido, a gente fica mais recuado. Sim ou não o que eu estou dizendo, irmãos? E isso são marcas singelas, quanto diga as marcas mais profundas que o sistema de religiosidade pode ter nos alcançado e a gente sequer está conseguindo identificar. Por isso é tão importante abraçar os ensinamentos de Jesus aqui no Sermão do Monte. Estamos juntos até o momento, irmãos? E eu não vou esconder de você, irmão. Essas mensagens, elas estão me moendo. Tá moendo mais alguém aí ou não? Eu vou lendo, aí eu ponho a mão no rosto às vezes, aí eu desço, irmão, tô digitando o sermão, aí acaba a água, acaba o café, aí eu desço, vou pegar alguma coisa, aí Elinete me vê descendo igual um louco, subindo igual um louco, ela: "Tá tudo bem?" Geralmente a minha resposta é: "Tá, mas o sermão amanhã vai ser terrível, não sei mais o que eu vou fazer." Porque eu estou sendo confrontado quando exposto à luz das sagradas escrituras, estamos todos sendo edificados no Senhor, irmãos. Amém? Lembre que quando o pastor bate, o pastor também está apanhando. Tudo bem, irmãos? A pancada não é para você, a pancada é para o rebanho do Cristo. E eu faço parte desse rebanho. Também estou sendo constrangido pelo Senhor. Primeiro tópico dessa mensagem é que a justiça do reino alcança o coração. Os versos 27 e 28, observem comigo, por gentileza. O que nós temos nos versos 27 e 28? Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Então o mandamento estava dizendo o que, irmãos? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher com o que, irmão? Qual a palavra que está aí? Intenção. Na minha tradução aqui está intenção. Na tua está o que, irmão? Desejar? Então qualquer um que desejar uma mulher ou com intenção impura, no seu o quê? Coração já adulterou com ela. Ao iniciar essa antítese, irmãos, Jesus ele permanece exatamente na mesma linha de raciocínio da passagem anterior. O assunto mudou, mas o método continua o mesmo. Cristo, ele revelou que o homicídio começa muito antes do derramamento de sangue. Ele começa quando a ira desponta. Da mesma forma, o adultério não começa consumado. Assim como a ira precede o homicídio, ouça o que eu vou dizer agora, a cobiça precede o adultério. Você ouviu o que eu disse ou não? Assim como a ira precede o homicídio, a cobiça precede o adultério. Jesus desloca o centro da discussão das mãos para onde? Para o coração. Não apenas olhando o que está do lado de fora, mas sondando o interior dos homens. Os escribas e fariseus, eles tinham restringido o sétimo mandamento ao ato físico da infidelidade. Nesse entendimento, quando alguém não ultrapassa esse limite visível, ele vai se considerar inocente perante a lei. Você ouviu bem o que eu disse ou não? Eu vou repetir o que eu disse aqui. Uma pessoa que nunca cometeu um ato deliberado, ilícito de adultério, ou qualquer desvio na área sexual, ela pode, perante a lei, dizer: eu sou inocente. E Jesus estava nesse momento confrontando exatamente isso.
Dr. Martin Lloyd Jones disse algo: os fariseus e os escribas haviam reduzido o mandamento que proíbe o adultério ao próprio ato físico do adultério. Imaginavam que enquanto não se tornassem culpados do próprio ato, o mandamento não poderia acusá-los de coisa alguma. Os irmãos ouviram bem isso ou não? Sabe o que Martin Lloyd Jones está dizendo aqui? Que era comum aos fariseus dizerem que se eles não tivessem se lançado na prática deliberada do desvio moral, eles então não poderiam ser acusados de coisa alguma. Só que é possível, irmãos, preste atenção nisso. Nós não estamos falando sobre um sermão apenas nas questões sexuais. Nós estamos falando aqui, trazendo um sermão que desloca as discussões do que são os atos externos para aquilo que está de verdade no nosso interior, no nosso coração. E esse é um assunto deveras sensível. Nessa compreensão, e os irmãos me conhecem, né? Quando eu venho trazer uma conversa um pouco mais sensível e delicada, eu me desloco menos, sorrio menos e faço menos gracinhas. Porque esse sermão aqui, irmãos, ele precisa ser tratado sem desvios. Sem desvios. Nós precisamos arrancar desse sermão qualquer traço de moralismo, irmãos. Avançando nessa compreensão, o mesmo equívoco que estava acontecendo no primeiro bloco da conversa de Jesus quanto ao homicídio, estava acontecendo agora aqui. Pessoas que diziam: eu nunca matei ninguém, cumpri o sexto mandamento, sou inocente. Eu nunca adulterei. Então, o sétimo mandamento foi cumprido, também sou inocente. Bastava controlar determinados atos para que alguém fosse dado justo. Contudo, Jesus ele revela que a lei nunca foi superficial. Sabe por quê, irmãos? Olha que interessante. Quantos eram os mandamentos? Os itens da lei eram 613 aproximadamente, mas os mandamentos eram quantos? 10 mandamentos. E a gente olhava ali o homicídio, o adultério e, não, eu sou inocente. Mas também tem nos mandamentos a palavra contra a cobiça. Mas como a cobiça é algo invisível, ninguém sabe se eu sou culpado ou inocente. Somente o Senhor. E eu consigo mostrar para as pessoas que eu tenho um aspecto de inocência e talvez eu seja profundamente culpado de atos pecaminosos. Sabe, irmãos? J.C. Ryle faz uma observação extremamente pertinente. Ele diz assim: os mestres da lei em Israel, eles estavam preocupados em condenar os pecados públicos. Ouviram o que eu disse ou não? Então, os doutores da lei queriam punir e corrigir os pecados públicos. E é curioso, porque quando uma mulher foi surpreendida em adultério, a primeira coisa que eles fizeram foi: pega essa mulher e arrasta até quem, irmãos? Até Jesus. E o que Jesus estava fazendo? Escrevendo na areia. E quando Jesus levanta a sua voz e faz uma pergunta para os religiosos, qual foi a pergunta que ele fez? Quem não tem pecado, que faça o quê? O que nós precisamos compreender é que essa frase de Jesus, ela é muito utilizada para pecadores deliberados sustentarem que querem continuar em pecado. Vocês entenderam bem o que eu disse agora ou não? Tem um pecador deliberado que sabe que está em pecado, aí você vai confrontar, aí a pessoa, mas quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E usa isso de forma distorcida. Quando Jesus fez essa observação, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, Jesus estava deslocando o centro da conversa do que era público, visível, para aquilo que era interior e secreto. Jesus estava confrontando a religiosidade daqueles escribas e fariseus. Quantos estão compreendendo até o presente momento?
E é curioso, porque vamos falar a verdade, a gente está tão focado na reputação da gente, é ou não é, irmãos? A gente está tão focado, os homens casados aqui, cadê os homens casados aqui? A gente está tão focado em a gente parecer certinho, que às vezes a gente não cuida dos nossos olhos e do nosso coração. A gente não cuida, não apenas do que é externo, mas cuidar do que é o quê, irmãos? Interior. Nesse entendimento, J.C. Ryle continua dizendo que os religiosos eles ignoravam silenciosamente os pecados secretos da imaginação. E essa é, sem dúvida, uma das maiores tentações da religiosidade contemporânea. Temos uma facilidade muito grande para avaliar a santidade pela aparência, pelo comportamento e pela reputação. Deixa eu te dizer uma coisa, vamos falar uma parada séria aqui. Vamos falar uma parada séria. Alguns anos atrás, nós estávamos recém-mudados da minha casa para o salão ali na Avenida Copacabana. Eu preguei um sermão sobre membresia e depois preguei outro sermão sobre disciplina eclesiástica. Tudo bem? Que pecados nós, na hora que a gente fala disciplina eclesiástica, vem algumas coisas à nossa mente. Tudo bem? Que pecados seriam passíveis de disciplina eclesiástica? Primeiro que tem uma rota, né, irmão? Tem uma rota. Você confronta o pecador, se ele se arrepende, você ganhou o irmão. Mas você confronta o pecador, ele continua na prática deliberada, sustenta, resiste e tal. Disciplina eclesiástica, para cortar na carne e purificar a igreja. Isso é parte da ordenança de Jesus. Tudo bem, irmãos? Mas quando a gente pensa em que pecados seriam passíveis de disciplina eclesiástica, o que vem à nossa mente na hora? Pecados sexuais. Sim ou não? Que vem na hora, pecados sexuais. Contudo, deixa eu te falar uma coisa. Eu já disciplinei uma pessoa por fofoca. Sabia disso? Uma outra localidade, onde reunimos, coloquei uma disciplina, impus uma disciplina eclesiástica por fofoca e maledicência. É um pecado visível, irmãos? Sim ou não? Visível no sentido de reverberar, assim, tamanha uma infidelidade conjugal, por exemplo? Não é na mesma complexidade, mas constitui pecado ou não, irmãos? Constitui pecado. E passível de disciplina eclesiástica. E muitas vezes nós temos o hábito de rotular pecados por tamanho, P, M e G. Aí pecado P, a gente trata de um jeito, M a gente aperta um pouquinho, G é ou não é verdade, irmãos? Quando, na verdade, Jesus não está fazendo isso aqui. Estamos avançando juntos, irmãos? Amém? Nessa compreensão, nós julgamos a nossa vida espiritual, muitas vezes, pela ausência de determinados pecados visíveis. Então, quando alguém te pergunta, como é que você está espiritualmente? A resposta vem, tem algum pecado visível que eu estou cometendo? Não, então eu estou bem. E essa não é a resposta. Facilmente nós concluímos que a gente está bem quando esses atos não são praticados por nós. Jesus, ele desfaz essa falsa segurança, porque o tribunal de Deus começa exatamente onde o tribunal dos homens termina, no coração. Deixa-me dizer uma coisa para você, irmão. Eu tenho aprendido, pela graça de Cristo, a fazer perguntas difíceis para irmãos os quais nós amamos. Então, alguns dos irmãos aqui, muitas vezes, vêm até nós em conversas de gabinete pastoral, visitas nos lares. E muitas vezes, um irmão que às vezes está aparentemente tudo bem, uma irmã que está aparentemente tudo bem. E a gente vai e pergunta, como você está nas questões financeiras? Você honra o Senhor com as suas finanças? Você paga os seus impostos corretamente ou você é um reticente fraudador da Receita Federal?
como você é nas questões morais, sexuais. Porque essas coisas, elas não são o quê, irmãos? Visíveis. E quando fazemos esse tipo de pergunta, é uma tentativa pastoral, muitas vezes, de ajudar o irmão a pegar coisas que estão em oculto e trazer para a superfície, para que a gente possa tratar essas coisas e cooperar para que esse irmão seja santificado no Senhor. Estamos juntos até o momento, irmãos? Sabe, é importante perceber algo aqui que a gente tem que ter cuidado. Cristo, ele não está condenando um olhar simples de reconhecimento natural da beleza de outra pessoa. Não é isso que Cristo está dizendo. Então eu posso olhar para algumas das irmãs que estão assentadas e, com base nas percepções que são a singularidade do Felipe, olhar para algumas irmãs e dizer como elas são bonitas. Mas fazer isso com pureza e com santidade. Você entende o que eu disse, irmão? Não é isso que Jesus está condenando. O que Jesus está atacando aqui, e o verbo utilizado do grego, segundo Wiersbe nos ensina, Jesus está condenando deliberado, cultivado e alimentado com o propósito de satisfazer os seus desejos pecaminosos. Sabe, tem uma coisa que nós precisamos compreender, irmãos. Eu nunca vou esquecer uma conversa que nós tivemos, ainda era na minha casa. Estávamos conversando sobre uma mensagem do Paulo Borges Júnior, o irmão ali da região centro-oeste. E nessa mensagem, o pastor Paulo Borges Júnior falou algo que eu nunca esqueci e me impactou profundamente. Que quando nós falamos sobre pureza e sobre compreender a aliança que temos no Senhor, que somos irmãos em Cristo, fala sobre um homem ou uma mulher ser capaz de ver a nudez do irmão sem arder em desejos. Você está ouvindo o que eu disse ou não? Pastor, me explica isso melhor, me dá um exemplo. Vamos. Que o Senhor nos livre do relato que eu vou trazer, mas eu acho que ele é operacional para a nossa mente. Imagine supostamente um irmão que passou mal em casa, no banho, e desfaleceu, passando mal. E a esposa está sozinha com o marido em casa. E ela não dá conta de levantar, de erguer o esposo. E ela precisa de ajuda para erguer o esposo, para tirá-lo ali da condição dentro do banheiro caído. E ela talvez vá recorrer a uma irmã em Cristo que mora talvez na mesma rua ou que está próxima ali, vai ligar para essa irmã. E aí vai a irmã com o esposo, com mais gente, pegar e levantar esse irmão que está nu dentro do banheiro. E talvez quem está vendo perceba e qualifique esse irmão caído como um irmão bonito aos olhos. Mas ser capaz de mediar essa situação, vendo a nudez do irmão, sem ficar com a imagem mental e nutrindo ardentemente desejos por aquele irmão que não lhe pertence. Consegui me expressar com clareza, irmãos? Isso é não cobiçar, é não permitir que o coração venha arder em desejos. Sabe, quando escreveu isso, Dr. Martin Lloyd Jones fala sobre algo. Ele diz: o pecado não é tanto que eu faça alguma coisa, mas é aquilo que me impulsiona a fazê-la.
é aquilo que me desperta a vontade de fazê-la. Isso me remete a Gálatas, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala que existe a natureza humana e a influência do Espírito, e que são duas forças que concorrem o tempo inteiro, e que o Espírito Santo nos impulsiona na direção contrária ao que a carne quer. Quantos estão compreendendo essa exposição da Escritura? Esse mesmo entendimento, o texto está trazendo que o adultério não é a raiz do problema. O adultério é a consumação pública e externa de algo que estava ocorrendo de modo invisível e gradativo. Sabe? Vou tentar explicar melhor esse sentimento. Recentemente, eu tive algumas dores na região lombar e precisei ir ao hospital, precisei ir ao médico. Quando eu sentei no consultório e descrevi os meus sintomas, ele levantou o rosto, pegou um bloquinho, pegou uma caneta. Eu vou prescrever para você aqui uma analgesia, vai tomar um sorinho ali, vai passar um remédio e você vai ficar bom. Eu olhei nos olhos dele e disse assim: doutor, deixa eu te falar uma coisa. Essas dores estão comigo há mais de 90 dias. Eu preciso saber a origem. Por favor, me deixe fazer alguns exames. Porque muitas vezes eu poderia estar tomando um remédio para tirar o sintoma, aquilo que é visível e perceptível, mas a essência e a raiz da dor continua ali presente. E exames mais profundos vão revelar a real condição biológica de um indivíduo. Da mesma forma, o adultério como consumação é o ato, é aquilo que é visível. Contudo, há uma origem para isso, há um epicentro que está desencadeando a prática. Consigo me expressar com clareza, irmãos? Nessa compreensão, é isso que Jesus quis manifestar quando ele falou: em seu coração, você já adulterou com ela. Entende o que Jesus fez? R.C. Sproul, ele fala sobre algo em relação a isso, esse trecho do texto. Os pecados invisíveis da mente e do coração são os mais fáceis de justificarmos. Você ouviu bem o que R.C. Sproul disse aqui? Vou repetir. Os pecados, o que eu falei? Invisíveis da mente e do coração são os mais fáceis de justificarmos. Mas Deus detesta a nossa maldade interior. Ele odeia o mal que fazemos diante dos olhos dos homens. É exatamente aqui que Jesus desmonta toda a possibilidade da gente de autojustificação. E aqui eu quero trazer uma palavra, irmãos, que ela confronta profundamente todos nós. Porque a gente, assim como os fariseus naquele tempo, eles poderiam olhar para si mesmos diante de uma roda de amigos e dizer: nunca adulterei. Mas Cristo faz uma pergunta mais profunda. Cristo está perguntando: o que o seu coração tem desejado? Você ouviu isso? Talvez, irmãos, entre nós aqui, muitos de nós poderiam bater no peito e dizer: eu nunca adulterei, pastor. Eu nunca me envolvi em práticas ilícitas, imorais nas questões sexuais. Mas não é essa pergunta que Cristo nos faria. Cristo nos faria outra pergunta: o que o seu coração tem verdadeiramente desejado? Dureza, né, Daniel? Brabo.
essa pergunta ela vai ecoar, ela precisa ecoar para nós. E agora ouça algo, uma frase aqui de um teólogo desconhecido, um jovem pastor na região de Serra, tudo bem? A verdadeira santidade não consiste apenas em manter o corpo distante do pecado. Ela começa quando o coração é transformado pela graça de Deus e passa a amar aquilo que Deus ama e passa a rejeitar aquilo que Deus rejeita. Você ouviu o que eu disse ou não? Verdadeiramente, irmãos, eu fui tomado pelo Senhor assim, né, esses dias, de um abatimento, sabe? Lendo o livro de Isaías, ao longo desses dias, Isaías não tinha como profeta problema nenhum na vida, irmãos. O primo dele, Uzias, era rei, tinha tudo do bom e do melhor, tinha credibilidade perante o povo, estava tudo em ordem com Isaías. Socialmente um homem benquisto, respeitado, sem escândalos, sem nada acontecendo de errado, para que alguém pudesse lhe apontar os dedos. Mas Isaías capítulo 6, quando começa dizendo: "No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor". Algumas perdas que temos podem ser úteis para que vejamos o Senhor. E quando Isaías vê o Senhor, o que ele disse, irmãos? O que ele disse? Um homem visto na perspectiva religiosa como alguém de extrema credibilidade, sabe? Ele disse: "Ai de mim, ai de mim, porque eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei". Sabe qual é a dádiva? É que o Senhor mandou um anjo com uma tenaz, como aquela uma espécie de tesoura que tem um gancho na ponta, uma tenaz como a brasa do altar, e lhe tocou os lábios, purificando a sua boca, porque na verdade o símbolo não é a boca, mas sim aquilo que o próprio Jesus tinha anunciado: a boca fala do que o coração está cheio. De forma literal, ao limpar os lábios de Isaías, era uma forma externa de revelar que Jesus estava atuando no coração dele, porque sempre foi sobre onde está o nosso coração, sempre foi sobre isso.
Sabe, irmãos, como segundo ponto para esse sermão, eu quero trazer que a cobiça, ela corrompe aquilo que Deus criou. Você ouviu isso? Qual é o segundo tópico, por gentileza? A cobiça corrompe aquilo que Deus criou. Depois de revelar o adultério no coração, Jesus ajuda a compreender a natureza da cobiça. O problema não está na essência do desejo, porque Deus nos criou com desejos e impulsos. Isso é parte da nossa natureza. Mas nós precisamos encontrar deleite naquilo que é puro e santo. O problema surge quando esses desejos deixam de ser governados pelo Senhor. Você quer ver uma coisa, irmão? Deixa eu te falar uma parada. Eu vou falar algo sério aqui. Às vezes nós estamos caminhando com alguém e conduzindo essa pessoa em Cristo. E nós acreditamos que a caminhada está perene e sóbria. De repente aparece um grande amor na vida dessa pessoa. E nós percebemos que o centro de massa dessa pessoa foi deslocado. Ela não tende mais para a verdade e para a justiça. Ela passa a ser governada pelas paixões da carne. Por isso que, por exemplo, em nossa prática eclesiástica, a gente instrui jovens que nunca comecem um relacionamento, um namoro com um beijo na boca, mas comecem um relacionamento com uma boa conversa e com instrução de gente mais sábia, para que você não seja governado pela natureza de suas próprias paixões. Porque o problema está na cobiça, o desejo desenfreado, onde Cristo não está governando mais. Quantos compreendem o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Nesse cenário, veja que desde a criação, homem e mulher foram feitos por Deus, a união conjugal foi estabelecida por Ele, como uma expressão santa, boa e digna de celebração. A tragédia do pecado consiste em distorcer aquilo que Deus criou. Você ouviu o que eu disse ou não? Deus criou tudo de modo perfeito, bom, pleno, mas a queda distorce aquilo que Deus criou. Acerca disso, o bispo anglicano N.T. Wright diz algo para nós. Jesus não está propondo uma visão negativa da criação, mas denunciando a maneira como o coração humano transforma um dom de Deus em um instrumento de satisfação egoísta. Preste atenção em algo. Jesus disse que se em seu coração você o quê? Desejar uma mulher de modo impuro, que você com ela já cometeu adultério, não é isso que o texto diz? Sabe o que pode estar acontecendo? Perceba algo. Como os nossos impulsos não estão purificados pela presença do Cristo, eu não consigo olhar o próximo como alguém para o qual a bondade de Deus também é manifesta, e eu o olho como um instrumento para a satisfação dos meus próprios desejos. E isso é distorcer a bondade de Deus na criação. N.T. Wright continua dizendo que isso reduz o próximo à condição de objeto para os meus próprios desejos. Onde deveria haver honra, nasce exploração. Onde deveria haver amor, instala-se o consumo. Deixe-me dizer algo, irmãos. Sabe algo que eu quero cultivar em nossa família da fé? Que sejamos, irmãos, capazes de gestos afetuosos, destituídos de malícia. E é curioso, sabe por quê? Porque nós vivemos em um mundo tão malicioso
que qualquer ação afetuosa, gentil e pura pode muitas vezes ser interpretado como insinuação maliciosa. Consegui me expressar com clareza, irmãos? Então eu posso, com toda serenidade, com toda pureza, me dirigir a uma irmã em Cristo e cumprimentá-la de modo puro, singelo, afetuoso, destituído de malícia. E é curioso porque isso produz medo muitas vezes em uma das partes, por causa dos abusos que ocorrem no sistema caído. Mas nós precisamos compreender a importância de submetermos a Ele a nossa condição caída, para que, de fato, o centro dos nossos desejos, com Cristo governando, sejam puros, amáveis e respeitosos. Você quer ver uma coisa, irmão? Você parou para perceber que nós estamos vagarosamente cultivando a leveza nesse tipo de relação entre nós? Pastor, e se algum irmão dizendo para si mesmo, e se a minha condição, pastor, não me permite isso, porque aí eu ainda travo uma luta interior? Reserve-se, seja mais meticuloso, mais reservado e mais cuidadoso, admita a sua luta. Não se permita aproveitar da leveza das relações para cultivar o infringir da lei de Cristo. Você está entendendo bem o que eu disse, ou não, irmão? Quando N.T. Wright diz isso, eu consigo enxergar algo, então. Que o pecado não está na beleza contemplada, mas na decisão consciente de transformar essa beleza em alimento para os meus desejos ilícitos. Então eu posso me dirigir a uma irmã em Cristo e reconhecer a beleza dela, mas o pecado estaria em eu, me utilizando desse elemento, nutrir desejos pecaminosos em minha mente e em meu coração. Quantos compreendem isso, irmãos? É curioso porque a gente sempre fala sobre homens nesse momento, né? A gente olha mais para homens. E a gente olha ainda mais para os casados. E verdade seja dita, essa mensagem não é uma mensagem para casais. Ela é uma mensagem para toda a igreja. Porque jovens também têm paixões desenfreadas. Solteiros também têm paixões desenfreadas em seu interior, que precisam ser submetidas ao governo de Cristo. Cristo precisa reinar em nosso coração. Martin Lloyd Jones nos leva novamente a lembrar que o pecado opera como uma força corruptora. E quando o coração é dominado pela cobiça, até aquilo que Deus criou para ser belo torna-se ocasião para o pecado. Agora preste atenção. Sabe o que Jesus está fazendo? Você imaginou, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Uma mensagem como essa deixa a gente mais silencioso, deixa ou não deixa? Que gera um temor, não gera? Você já imaginou como é que foi lá no Sermão do Monte, com Jesus sentado na pedra tendo esse papo? Eu consigo imaginar um ambiente assim. Eu consigo imaginar um ambiente onde as pessoas põem a mão na cabeça e tô lascado. Eu tô achando que eu não era homicida, que eu não era adúltero e descobri que eu sou as duas coisas. Jesus, ele não está proibindo o comportamento aqui. Jesus não está olhando, apontando o comportamento. Ele não está preocupado em proibir tão somente o comportamento. O comportamento é óbvio, não deve acontecer. Mas o que Jesus está fazendo é restaurando a visão correta da criação e dos relacionamentos humanos. Que nós sejamos capazes de olhar alguém e não arder em desejos por esse alguém.
Oh, irmãos, em um mundo tão pornográfico e tão sensualizado, como temos de restaurar a pureza dos olhos e a pureza do coração? Quantos compreendem e entendem isso com serenidade em seus corações? Amém? Sabe, é por isso, olha que interessante, por isso que muitas vezes vem alguém e falar sobre pornografia, e esse não é um sermão sobre pornografia, irmão. Não é sobre isso. Mas às vezes vem alguém e fala sobre pornografia, às vezes vem alguém e fala sobre palavreado imoral, e eu não vou reprimir o comportamento. Não é isso que vai resolver. Porque, na verdade, esses são atos pecaminosos. O que vai resolver é levar isso e apresentar a quem, irmãos? Apresentar a Cristo, porque o que precisa ser de fato tratado é o nosso coração. Como último tópico desse sermão, terceiro ponto, a graça os impulsiona à mortificação do pecado. Agora, Jesus vem e ele aponta um caminho. Você ouviu bem o que eu disse ou não? Jesus está primeiro denunciando, confrontando, subindo a régua da conversa. Agora Jesus vem e aponta um caminho. Os versos 29 e 30, observem em sua Bíblia o que está escrito. Versos 29 e 30. Aqui, irmão, olha que curioso, como pessoas leem isso de modo distorcido. Porque aqui está escrito: se o teu olho direito te faz tropeçar, o que é para fazer? Arranca. Se a tua mão direita te faz pecar, o que você faz? Corta ela. Você acha que Jesus estava sendo literal aqui, irmãos? Que ia ter um monte de caolho andando e um monte de gente sem mão andando na rua depois? Não era sobre isso. Sabe o que aí surge um ditado popular, que os ditados populares têm mais origem nas escrituras do que você imagina. Aqui surge um ditado popular. Qual é o ditado popular? Nó, essa daí cortou na carne. Já ouviram essa ou não? Porque isso daqui que Jesus está falando é, por causa dos nossos impulsos, nós precisamos assumir posturas de extrema seriedade. Eu vou repetir essa frase. Por causa dos nossos impulsos, devemos assumir posturas de extrema seriedade. E Jesus, irmãos, olha que interessante. Jesus não amansou aqui. Ele falou: é melhor você entrar no céu sem a tua mão do que todo o corpo ir parar no inferno. E hoje nos púlpitos a gente fala menos de inferno, né? É ou não é verdade? E quem falou isso aqui não fui eu não, irmão, tá? Ó, vou repetir, hein? Quem falou isso aqui não fui eu não. Quem foi que falou isso aqui, irmão? Foi o rei do reino. E é ele que define os parâmetros da porta de entrada do reino que é dele. Foi ele que disse isso. Fui eu não. Sabe, Jesus aqui, ele está trazendo uma linguagem deliberadamente forte. Ele confronta. Eu fico imaginando o estado das pessoas após ouvir Jesus dizer isso. O próprio contexto sempre mostrou que o problema não está nos olhos físicos, tudo bem ou não? O contexto do ensino de Jesus, Jesus já falou, o problema não está no seu olho físico. O problema não está na sua mão física. Porque os olhos falam da concupiscência dos olhos, fala do desejo, da cobiça dos olhos. E a mão fala do ato deliberado para o pecado. Então você deve cortar aquilo que abastece os seus desejos e aquilo que te leva à prática pecaminosa. Entendeu o que Jesus estava dizendo ou não, irmão?
E aí, nesse caso, eu gosto de citar nesse momento Hernandes Dias Lopes, que ele observa com assertividade que Jesus não está sugerindo amputação física, Jesus está recomendando amputação moral. Ouviu o que eu disse ou não? O Senhor está nos chamando a eliminar com seriedade e decisão. Ouça aqui repetidamente, eu quero falar sobre isso. Jesus está falando sobre eliminar com seriedade e decisão tudo aquilo que alimenta a velha natureza e nos conduz ao pecado. Pastor, do que você está falando? Presta atenção, irmão. Olha o cuidado que eu preciso ter agora na mensagem. Esse sermão não deve ser uma cartilha moralista. Tudo bem ou não, irmãos? Esse sermão não está falando de não faz isso, não faz aquilo outro. Porque Jesus deslocou o centro da decisão para sondar o nosso próprio coração. Mas se eu enxergo que eu quero manter o meu coração puro, eu tenho coragem de amputar um membro e de arrancar os olhos. Porque eu quero guardar e proteger o quê? O meu coração. E se para guardar o meu coração eu preciso largar redes sociais, largue. Se para proteger o meu coração eu preciso me livrar de jogos, de computador e games, se para garantir a pureza e a limpeza do meu coração eu preciso me livrar de programas de TV e séries, que o faça. Isso é arrancar os olhos e amputar a própria mão. Porque ter o meu coração puro, limpo, é mais importante do que satisfazer os meus olhos e as minhas mãos. Por isso eu lembro de um corinho. Cuidado, olhinho, o que vê. Lembram dessa ou não? Cuidado, olhinho, o que vê, pois o cria... Ih, agora deu branco. Do mãozinha o que pega. Deixe-me dizer uma coisa. Preste bem atenção. Quando a gente se lança em prática deliberada do pecado, a gente está se portando como Deus... Desculpe. A gente está se portando como se Deus não estivesse naquele lugar. Pastor, me explica melhor. Olha para cá, por favor. Isso daqui, irmãos, está escravizando muita gente. Eu tenho que lutar contra isso daqui também, sabia? Muitas coisas no meu trabalho acontecem usando isso daqui. Eu preciso estar atento a isso daqui. Mas sabe qual é o problema? Eu estou a um clique da imoralidade. Eu estou a um clique do vício em jogos. Eu estou a um clique de vícios em filmes e séries. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se a minha esposa não gosta que eu veja algo, vamos falar a verdade. Se a minha esposa não gosta que eu veja algo, eu estiver aqui mexendo e ela de repente chegar e entrar no escritório, o que é a coisa mais esperada que eu faço? Sim ou não? Porque a consciência da presença dela me lembra das minhas responsabilidades. Só que a gente vai madrugada dentro cometendo todo tipo de torpeza e maldade, esquecendo que o Criador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinhos, o que vê. Todas as vezes que você se entrega
a uma prática deliberada de pecado e torpeza, você está tratando Deus como se ele não estivesse naquele lugar. Sabe qual é o nome disso, irmão? Assustar agora. O nome disso é incredulidade. Como eu creio que Deus existe? Se você crê, por que você age como se ele não estivesse ali? Porque se a minha esposa chegou no escritório, se eu estiver fazendo algo errado, eu paro, quanto diga o Deus perfeito, justo e santo, que está vendo tudo, inclusive o que há em meu coração, e eu sou incapaz de me render e dizer: Senhor, me ajuda a vencer isso daqui, por favor. E quem quer vencer, sabe o que faz? Anda na luz. Confessa, abre o coração, pede ajuda, porque isso é andar na luz. Quantos estão comigo até o presente momento? Preciso te lembrar de algo. Em Gálatas 5, tive uma conversa com os batizandos, né, que agora foram batizados, sobre um texto da Escritura. Em Gálatas 5 nós vemos que a vida cristã é marcada por um conflito permanente. Os teólogos reformadores chamam de o pecado remanescente. O que é o pecado remanescente? Eu tenho consciência de uma nova vida, só que eu não dou conta de fazer tudo certo como eu deveria, porque eu ainda estou preso a esse corpo mortal. Isso daqui ainda é corruptível. Só que eu posso permitir o pecado remanescente ganhar força, ou eu posso me apoiar na graça que há em Cristo Jesus e fazer com que esse pecado remanescente seja domado e exposto ao poder do Cristo. Essa compreensão, irmãos, ela impede dois erros muito comuns. O primeiro erro é o legalismo, que deposita a confiança nas regras. O segundo é a presunção espiritual de achar que a gente pode brincar com a tentação sem sofrer consequências. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Brinca com tentação, não. Brinca com tentação, não, irmão. Você não é tão forte quanto você pensa. O senhor viu o que eu falei ou não? Vou repetir. Não brinca com tentação, que você não é tão forte quanto você pensa. Nisso, a mortificação assume formas muito concretas. A gente limita o uso da internet, abandona conteúdo que estimula a cobiça, abre mão de ambientes que enfraquecem a comunhão com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, aos jovens em especial, aos solteiros em especial, cara, tem lugares, a igreja, assim, aqui como igreja, vamos falar a verdade, a gente não tem por hábito ficar colocando algumas proibições como regrinhas, porque a gente costuma aqui sempre apontar para a obra da regeneração, porque a verdade do evangelho, ela muda os nossos afetos. Tudo bem ou não? Eu vou repetir essa frase. A verdade do evangelho muda os nossos afetos, as nossas inclinações. Então, quando chega um jovem que está indo para festas, solteiros, indo para festas, para bebedeiras, para festanças desregradas, que tudo isso é apontado em Gálatas como obras da carne, você acha que eu estou preocupado com ele ir nesse lugar? Você acha mesmo que eu estou preocupado dele ir nesse lugar? Não estou preocupado com ele ir nesse lugar. Eu estou preocupado porque os afetos dele estão na posição errada. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? E aí, quando alguém enxerga, meu Deus, o meu coração, os meus afetos estão deslocados na direção errada, e eu sei que eu estou em rota de atolar o pé na jaca, de me sujar todo, o que que eu faço? Eu abro o coração, procuro ajuda e digo: meu coração tem se inclinado para o mal,
por favor, ora comigo, me aconselhe, o que que eu posso fazer? Quantos irmãos compreenderam claramente o que eu disse aqui? Isso é muito sério. Isto não é demonstração de fraqueza, isso é demonstração de sabedoria. Nesse cenário, irmãos, a pureza do reino nasce de um novo coração. Eu quero agora, caminhando para o final, eu quero ler algo. Amém, irmãos? É justamente aqui que o evangelho se distingue de toda religião. A religião procura controlar comportamentos. O evangelho transforma pessoas. A religião trabalha sobre os frutos. Cristo vai à raiz. Ao expor o adultério do coração, Jesus destrói toda falsa confiança que alguém possa depositar em sua própria moralidade. Afinal, quem poderia afirmar diante de Deus que jamais alimentou um desejo impuro? Quem poderia dizer que nunca permitiu que sua imaginação percorresse caminhos incompatíveis com a santidade do Senhor? Martin Lloyd Jones afirma que este é exatamente o propósito das palavras de Jesus. O Sermão do Monte não foi dado para convencer o homem de que ele consegue conviver com as suas próprias forças, mas para mostrar que sua necessidade é muito mais profunda do que ele imaginava. Por isso que não saiamos daqui decididos a vigiar mais os olhos ou a controlar os pensamentos. Essas atitudes são importantes, mas sozinhas jamais alcançarão a raiz do problema. Saiamos daqui correndo para Cristo, para que Ele continue transformando o coração, renovando os nossos afetos e fortalecendo, pelo seu Espírito, o processo de mortificação do pecado. Porque o Evangelho não veio apenas para impedir as mãos de pecar, mas veio para transformar os corações. Amém.